O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lança as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram-se as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu não serás pescador de homens, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Senhor diz que o Evangelho sempre tem coisas novas e velhas como um baú, que a gente sempre encontra coisas bonitas no antigo e também na novidade que às vezes aparece de repente pelos acontecimentos. O Evangelho de hoje tem alguns momentos, alguns pontos que às vezes a gente passa, não é? E depois o Espírito Santo nos ilumina. Olha que coisa interessante, você já reparou aqui? Interessante que Jesus está pregando para a multidão, junto com seus discípulos, né? E para que ele seja melhor ouvido, ele entra num barco e diz o texto, ele se afasta da terra. Como é importante a gente perceber que isso, na verdade, não pode ser apenas uma atitude geográfica da nossa parte, mas que tem que ser uma atitude profundamente interior, ou seja, de uma disponibilidade de alma e de vida em relação a Deus. Para a gente ouvir bem Jesus, o que ele prega, temos que, na verdade, nos afastar da terra dos nossos pensamentos, da terra das nossas preocupações. Se a gente não dá esse tempo interior e a gente deixa e despoja do nosso tempo que nós temos e vivemos e estamos envolvidos, a gente não vai escutar com clareza aquilo que é o que Deus quer dizer por Ele mesmo. Não vamos nos misturar com nossas angústias, com nossos problemas, com os nossos interesses, com os nossos desejos. É importante esse particular.
para bem ser ouvido, o Senhor não só se afasta da terra, mas nos convida também a que a gente o escute, nos afastando da terra que somos, do momento em que a gente está vivendo. E isso em nenhum momento nos aliena, não nos tira da realidade, pelo contrário, nos reconduz à realidade. Às vezes a gente acha que as nossas preocupações são as coisas que nos põem mais dentro, mais com o pé no chão. Muitas vezes não. Às vezes tudo aquilo que a gente cria por interesses, por necessidades, enfim, pela realidade que vivemos, se a gente às vezes para, se afasta disso, dá um tempo a essas coisas que achamos tão sérias, começamos a perceber e a discernir que às vezes não é que não sejam responsáveis e sérias, mas que a nossa realidade precisa ser recuperada melhor ou mais. E o Senhor, para poder ser bem ouvido, ele se afasta da terra e começa a pregar. Para ser bem ouvido, precisamos muitas vezes, como atitude interior, nem sempre geográfica. Temos que sair daqui para um lugar distante, não. A gente pode afastar-se da terra que somos, das coisas terrenas que nós temos, como diz a preleitura, com uma atitude interior. Essa geografia interior, que na verdade é a grande geografia que nos situa no mundo e diante de Deus. A outra coisa importante para nós que somos seus discípulos, né? Pelo batismo, pela graça que o Senhor nos faz, como o Senhor sempre quer que a gente se aprofunde mais. Além de ouvi-lo, como ele tem esse convite sempre mais exigente no seu amor. Vamos para águas mais profundas. Vamos exatamente mergulhar mais ainda com Jesus naquilo que é a profundidade do amor de Deus, da própria fé, da própria experiência de Deus. E aí a gente encontra também as nossas resistências, como a de Pedro. Mas olha, nós já trabalhamos a noite inteira, talvez o senhor não saiba disso, pois jogamos a rede para cá e para lá e não pescamos nada. Porém, Pedro dá a grande solução, tanto para a primeira parte, quando Jesus se afasta da terra para bem pregar e ser ouvido, como para nós que ele quer uma profundidade maior, envolvimento maior. Vamos para águas mais profundas, que é exatamente que isso sobressaia a todas as desesperanças, desânimos nossos, a gente não ver as coisas claras. Mas em virtude da tua palavra, eu vou lançar as redes. Essa obediência que se faz não simplesmente como uma coisa legal. Ele mandou, eu faço. Mas em virtude da tua palavra, em virtude de seres a palavra viva, de seres o bem e o amor, em virtude desse amor que és tu, eu lanço. A minha esperança, o meu horizonte nessa vida, ele vai ser mais profundo e vai ser eficaz e vamos ter pescarias de resposta de esperança se a gente se jogar nesse Senhor e nele com toda a confiança. Mas uma esperança que não é uma expectativa, hein? Expectativa e esperança são duas coisas diferentes. Eu jogo na loteria porque eu tenho expectativa de ser um ganhador. Na esperança, não. A esperança se faz na certeza de que aquele a quem eu me jogo, eu me lanço, não me engana. Eu confio nele. Por isso, a esperança é um ato de fé. É sempre a certeza, mesmo com as demoras que eu possa perceber, que muitas vezes não são demoras de Deus, mas muitas vezes são melhor discernimento daquilo que achamos
e desejamos e queremos esperar. Mas, em função da tua palavra, lançarei as redes. Que Deus possa ser sempre esse mais, acima de qualquer barreira que a gente encontre em nossas vidas. Amém.